Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, segundo livro do Antigo Testamento, chamado Êxodo, capítulo 20. A partir do verso 1 nós leremos, o verso 17. Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 17, assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está entre as tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, agradecemos pelo imenso privilégio que o Senhor nos concede em estarmos diante da Tua Palavra, Deus. Nós te bendizemos, nós te adoramos, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E o Senhor tem nos instruído na Tua Palavra, e por isso que te louvamos e agradecemos por tão grande privilégio, Senhor. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor também nos ajude neste momento, que o Senhor possa fortalecer as nossas mentes e os corações para buscarmos a Ti. Que o Senhor seja glorificado, ó Deus, em todas as coisas. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor, em todas as coisas. Queremos te pedir que a Tua palavra penetre em nossos corações. Que o Teu Santo Espírito possa agir e operar em nosso meio, para que o Teu nome, ó Deus, seja engrandecido, glorificado em nosso meio, em nossas vidas, Deus. Portanto, Senhor, ajuda-nos. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos. Quebranta os nossos corações. Exorta, consola o Teu povo, Senhor, para a glória do Teu nome, para que nós nos gloriemos em Ti somente, ó Deus. No nome de Cristo nós te pedimos. Ajuda-nos. Abençoa-nos, ó Deus, porque somos pequenos, somos fracos, somos pecadores, somos dependentes de Ti. Portanto, Senhor, abençoa-nos, para que não haja aqui, ó Deus, palavras de sabedoria humana, mas demonstração do Espírito e de poder para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, como o Senhor abençoou aqueles dois que estavam no caminho de Emaús, que disseram: porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho nos punhas, que assim, ó Deus, seja feito a nós, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, e segundo a ação e a obra do Teu Espírito em nossas vidas, neste momento. Abençoa-nos em Cristo Jesus. Te pedimos, ó Deus. Amém. Amém. Nós estamos considerando então Êxodo capítulo 20, chamado Decálogo, os 10 mandamentos. Nós já falamos sobre o prefácio dos 10 mandamentos, sobre o primeiro e o segundo mandamento. E recentemente falamos já também sobre o terceiro mandamento, que se encontra no verso 7, Êxodo 27. Diz assim: não tomarás o nome
do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão. Então nós vimos que o primeiro mandamento se refere à idolatria, de ter outros deuses. O segundo mandamento se refere ao culto público, o culto a Deus. E o terceiro mandamento se refere à reverência que todos devem prestar a Deus. Então aqui o que está sendo colocado para nós é o pecado da irreverência para com Deus. E que de nós é exigido a reverência, o temor para com Deus, para com o nome de Deus, para com a pessoa de Deus, o ser de Deus e todas as obras de Deus. Então nós dissemos anteriormente que algumas pessoas se confundem muito os 10 mandamentos, e a confusão que há no terceiro mandamento é achar que o nome Deus não pode nunca ser mencionado, pronunciado, ou mesmo escrito, mas não é essa questão, é apenas o nome, as letras que formam essa palavra, ou até mesmo Jesus, ou Jesus Cristo, não é? São as letras em si, mas a pessoa de Deus que é mais importante. A reverência é para com Deus, para com a sua palavra, para com tudo que Deus é, que Deus faz. E é claro que também envolve o nome de Deus, mas vai muito além, como já dissemos. Então nós dissemos que tomar o nome de Deus em vão significa muitas coisas. Nós dissemos da outra vez que tomar o nome de Deus em vão é você usar, se referir à pessoa de Deus de maneira inútil, sem nenhum proveito. Você está sempre aí se referindo a Deus, como as pessoas gostam de fazer, né? Entre aspas, meu Deus. Então, refere-se à pessoa de Deus, ao ser de Deus, de maneira vã. Então, isso nós temos que vigiar, dominar a nossa língua. Mas não é somente isso. Nós falamos que as pessoas podem, você pode usar o nome de Deus em vão, tomar o nome de Deus em vão, quando você também dá motivo para as pessoas blasfemarem o nome de Deus. Nós dissemos isso. Então, Paulo disse: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Ou quando você, por exemplo, adora a Deus somente de lábios e não com o coração também, com todo o seu ser, em vão me adoram, em vão. O nome de Deus está sendo mencionado e invocado em vão. Então isso também é violar o terceiro mandamento. Também dissemos que violar o terceiro mandamento é quando nós oramos a Deus e não cremos que Ele pode as coisas. Não cremos que Ele pode ouvir as nossas orações e respondê-las. Também dissemos que murmurar diante da providência de Deus é quebrar o terceiro mandamento. E antes de nós darmos início, que falaremos hoje, eu gostaria de mencionar o Catecismo Maior de Westminster, quando ele fala sobre a violação do terceiro mandamento. Quais são os pecados proibidos do terceiro mandamento? Pergunta 113. E a resposta é o seguinte: os pecados proibidos do terceiro mandamento são não usar o nome de Deus como nos é exigido, o abuso dele por uma ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia menção, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças, obras de Deus, a blasfêmia, o perjúrio, os votos, sortes ímpias, a violação dos nossos juramentos e votos lícitos e o cumprimento deles se por coisas ilícitas, a murmuração e as queixas contra os decretos e a providência de Deus, a pesquisa curiosa e a má aplicação desses decretos e providências, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra, ou de qualquer parte dela, as zombarias profanas, questões curiosas e sem proveito, vãs contendas de palavras ou a defesa de doutrinas falsas, o abuso da palavra, das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus, para encantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas, a maledicência, o desprezo, a vituperação, qualquer oposição à verdade, graça e caminhos de Deus, a profissão da religião por hipocrisia ou para fins sinistros, ter vergonha da religião ou ser uma vergonha para ela, por uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva, ou por apostasia. Então, isso é violação do terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então muitas coisas podem ser mencionadas,
Como já disse anteriormente, iremos estudá-las mais detalhadamente, mas aqui nós estamos pregando o terceiro mandamento de maneira a aplicar para de maneira que possa ser aplicada para nossas vidas de modo mais objetivo. Então, o que nós iríamos mencionar na outra semana, nós falamos sobre o terceiro mandamento e não mencionamos, seria sobre a violação do terceiro mandamento relacionado ao uso das Escrituras. Então, isso falaremos primeiramente. E depois, por último, falaremos também sobre o dever exigido neste mandamento. O lado positivo do mandamento, não apenas negativo. Então, tudo aquilo que foi falado e que acabou de ser lido aqui é a violação do terceiro mandamento. Mas algo que eu gostaria de destacar para nós, como violação do terceiro mandamento, a nossa meditação, seria o mau uso das Escrituras. O mau uso das Escrituras, você usá-las de maneira incorreta, é violar também o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E por que isso? Veja bem, a palavra de Deus, o sopro de Deus. As Escrituras são a palavra de Deus. É aquilo que saiu da boca de Deus. Aquilo que foi registrado pelos profetas, pelos homens santos, foram movidos por Deus, pelo Espírito de Deus. Ou seja, é algo que vem do próprio Deus. Podemos afirmar que as Escrituras são, na verdade, o sopro divino. As Escrituras, a palavra de Deus. Então é algo muito sério, é algo extremamente importante. E é nas Escrituras que você então começa a aprender, a conhecer a Deus. Através das Escrituras. Através das Escrituras que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Através das Escrituras, como falamos hoje pela manhã, que você tem uma vida espiritual saudável. Através das Escrituras que você vive a sua vida, em todos os sentidos. Mas é também, igualmente, nesta palavra que você vai encontrar, então, o ser de Deus em todas as suas obras. Então, a mesma reverência que você deve a Deus, dizia o reformador João Calvino, você também deve para com as palavras de Deus, com a Escritura de Deus. Aquilo que vem de Deus e provém de Deus, de maneira especial, que nós temos as Escrituras, são, na verdade, a revelação especial de Deus. Temos revelações que não são especiais, como a criação, que também revelam a Deus. Mas a Escritura é a revelação especial de Deus. Então, se é algo de Deus, é algo que provém de Deus, é algo que pertence a Deus, é algo que Deus lá é mencionado, exaltado, glorificado, suas obras. Então, o mau uso dela, com certeza, é pecado. E com certeza é violar também o terceiro mandamento. O próprio Deus se identifica com a sua própria palavra. Quando nós vamos para o Novo Testamento, por exemplo, o Evangelho de João capítulo 1, nós vemos que Cristo é o Verbo de Deus. Cristo é Deus. Ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é o Logos de Deus, ou o Verbo de Deus. Em Apocalipse 9, nos é dito que ele é chamado pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus está intimamente relacionada com o próprio ser de Deus. E quando você faz o mau uso dessas Escrituras, você peca diretamente contra Deus. Como acabei de ler aqui no Catecismo de Westminster, no Catecismo Maior, a má aplicação, a má interpretação das Escrituras, a perversão da palavra, ou qualquer parte dela, é violar o terceiro mandamento. Então temos que usar a palavra de Deus de modo reverente, de modo piedoso, senão estaremos violando este mandamento. Um texto que nós lemos pela manhã foi Deuteronômio 32, vou ler novamente. Estávamos falando algo também sobre a palavra de Deus. Veja o que diz Deuteronômio 32, novamente, verso 46 e 47.
Deuteronômio 32, versos 46 e 47. Disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que eu testifico entre vós, para que repreendeis vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque essa palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias da terra, a qual passou do Jordão e ides a possuir. Então veja, mau uso das escrituras, você viu o terceiro mandamento, e um dos mau uso que você pode fazer das escrituras, que as pessoas podem fazer, é negligenciar as escrituras. Então ele está dizendo, aplicai o vosso coração a todas essas palavras, porque ela não é uma coisa vã, antes é a vossa vida. Então quando você tem a palavra de Deus, que de alguma maneira pela providência de Deus chegou até você, chegou até o seu lar, hoje seja pela internet, não importa, seja ela aqui nas suas mãos, a Escritura, se você negligencia as Escrituras, você está tomando o nome de Deus em vão. O que ele diz? Esta palavra não é para vós coisa vã. Quando a palavra de Deus é uma coisa vã? Para quem? É quando você tem sua Bíblia e deixa ela sempre guardadinha, lá, em algum lugar na estante, seja onde for, mas você nunca pega ela para ler. Você está dizendo o que com a sua atitude? Essa palavra a mim é uma coisa vã, não tem valor algum para mim. Eu não faço uso dela, não tem valor algum. E não adianta, como os fazem, deixar aberto, ter uma passagem, né? Achando que aquilo vai, de alguma maneira, abençoar a sua vida, o seu lar. Salmo 91, Salmo 23, as pessoas sempre fazendo por aí. Não. O texto diz, aplicai o vosso coração, o vosso entendimento, as suas afeições, a sua prática de vida. Aplicar toda a sua vida nessas palavras, ele diz, porque essa palavra não é para vós uma coisa vã. E tudo que está escrito lá é acerca de Deus, acerca da pessoa de Deus. Os nomes de Deus estão lá, seja Adonai, seja Yahvé, não importa. As obras de Deus estão lá. Aí a pessoa olha para aquilo, não dá valor algum. Então, a palavra de Deus é vã, e tudo que está escrito e contido nela também é vão. Então, o nome de Deus é vão. O nome de Deus foi tomado em vão. Está sendo tomado em vão. Então, quando você negligencia a palavra de Deus, você não lê as Escrituras na sua leitura privada, em casa, individual, nem com a sua família, você está tomando o nome de Deus em vão. Quando você não dá o devido valor à palavra de Deus, você está tomando o nome de Deus em vão. Quando você não tem apreço pelas Escrituras, você está tomando o nome de Deus em vão, porque na verdade você não tem apreço pela pessoa e o ser de Deus, as obras de Deus, o nome de Deus. Você está violando o terceiro mandamento. Quando você não tem prazer nas Escrituras, você está violando o terceiro mandamento. Não tomarás o nome de Deus em vão. Charles Spurgeon certa vez disse o seguinte, para as pessoas que negligenciavam a leitura da Bíblia, ele disse o seguinte, há tanto pó na Bíblia de vocês, que dá para escrever a palavra condenado nela com os próprios dedos, com seus próprios dedos. Então qualquer pessoa que diz que crê em Cristo verdadeiramente, no Evangelho, mas não tem sequer nenhum apreço pelas Escrituras de Deus, pela palavra de Deus, essa pessoa está enganando mesmo. Então falamos pela manhã, devemos desejar ardentemente, afetuosamente, o genuíno leite espiritual, para que por ele possa crescer. Então a negligência das Escrituras, tratar ela como coisa vã, é tratar também o próprio nome de Deus como algo vão. Porque é lá que você encontra Deus, é lá que você encontra Cristo. Lutero também disse certa vez, assim como você vai para um berço só para encontrar um bebê, você vai para as Escrituras somente para encontrar Cristo. Ele está lá nas Escrituras, mas você não tem interesse nele, você não tem interesse em Deus, você não tem interesse no seu Evangelho, você não tem interesse na obra da cruz que foi realizada por você no Calvário. Portanto, é vão para você tudo isso, e você não viola o terceiro mandamento. Então responda
para si mesmo. Que valor você tem dado para as Escrituras? Agora, de maneira individual. Não estou perguntando que valor o seu marido dá para as Escrituras, a esposa dá, ou qualquer outra pessoa, a sua igreja dá. Não é isso. Mas você, individualmente, quanto pessoa, que valor você dá para as Escrituras? Qual o local na sua vida que as Escrituras ocupam? Que local ela ocupa na sua vida? A palavra de Deus. Ela é prioridade para você? Ela é importante para você? Você pode dizer como salmista: Senhor, como eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo dia. A palavra do Senhor, diz o salmista, é mais preciosa do que o ouro, mais doce que o mel. Então examine a sua vida. Que valor você tem dado para a palavra de Deus? Para as Escrituras de Deus? Se você não dá o valor devido, então ela é uma coisa inútil, ela é vã. E tudo que nela está contido, venha. Deus não é importante para você. Então o nome de Deus é tomado em vão. Mas não apenas isso, em relação às Escrituras, como também afirmou aqui o Catecismo, a falsificação das Escrituras também é tomar o nome de Deus em vão. Então veja comigo 2 Coríntios, capítulo 2. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 17, diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Veja também o capítulo 4, aí, verso 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Veja que o apóstolo Paulo tem um apreço pela palavra de Deus, uma reverência, tem um santo temor no uso das Escrituras. Ele diz: nós não somos como muitos, capítulo 2, verso 17, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Existe aí então um elemento de reverência, temor diante da palavra de Deus. Então, falsificar as Escrituras é violar o terceiro mandamento. Quanto disso nós temos em nossos dias? Quanta falsificação! Essa falsificação ela é imensa, ela é ampla, na verdade. Podemos dizer, por exemplo, que quando você usa uma escritura, uma Bíblia que foi tirado vários trechos dela, que não exalta a divindade de Cristo, por exemplo, que pega versículos pela metade, por exemplo, deixa lacunas, usa colchetes, etc, etc, a palavra de Deus foi falsificada. Quando você entra no site da Sociedade Trinitariana do Brasil, está esse verso aqui: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. O que mais nós temos? Bíblia de todo jeito para ir. Novidades, Bíblia da mulher, da criança, do adolescente, assim por diante, para ganhar dinheiro. E a maioria delas foram falsificadas, na verdade. Foram falsificadas. Mas Paulo diz: não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, a falsificação das Escrituras. Quando isso acontece, o ser de Deus, a pessoa de Cristo, as obras de Deus também são afetadas. Então, por exemplo, algumas versões das Escrituras, quando Paulo diz lá em Timóteo: grande é o mistério da piedade, Deus se fez carne, ele continua dizendo depois. E algumas versões diz: aquele que se manifestou, aquele que se fez. Não, o texto diz: Deus se fez carne. Uma palavra foi retirada. Isso é tomar o nome de Deus em vão. A falsificação das Escrituras é tomar o nome de Deus em vão. Mas não apenas isso. Como também disse o Catecismo de Westminster, a má interpretação das Escrituras. Então a pessoa pode pegar as Escrituras, não falsificá-la nesse sentido que eu acabo de dizer, mas também pode fazer má interpretação da palavra de Deus. E isso também é tomar o nome de Deus em vão.
uma má interpretação das Escrituras. A pessoa lê a palavra de Deus, usa o nome de Deus para enganar as pessoas, interpretar a palavra de Deus erroneamente para algum proveito próprio. Seja para encher as igrejas, seja para ganhar dinheiro das pessoas, seja para simonia, vender as coisas de Deus, como aquele homem, o Simão, o mago, no Novo Testamento, seja para fins sinistros, como disse aqui o catecismo, seja para fins maliciosos, seja o que for. As pessoas fazem isso, elas interpretam de maneira incorreta, errônea, de maneira ímpia a palavra de Deus. E isso é distorcer a pessoa de Deus, o ser de Deus. Quando as pessoas, por exemplo, pregam nas igrejas somente aquilo que as pessoas querem ouvir. Vou falar dos atributos de Deus. A Deus é somente amor. Mas e o restante? E o restante? E a ira de Deus, e a santidade de Deus? Não, vamos falar apenas que Deus tem o céu prometido para aqueles que o amam. Mas e a doutrina do inferno? Não, essa é melhor não falar, porque as pessoas vão ficar muito chocadas assim por diante. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Dizer que existe algo aqui nas Escrituras que não serve. E eu preciso então adaptá-las às necessidades de hoje. Aí a igreja se tornou apenas o quê? Um balcão de serviço. Por isso o profeta Jeremias diz: pois horrenda se anda fazendo na terra, os falsos profetas profetizam mentira e o povo gosta, as pessoas gostam, diz a palavra de Deus. Então, a falsificação das Escrituras, a má interpretação dela, essa má interpretação pode ser liberada para o engano, às vezes pode não ser, pode ser que a pessoa não tenha tanta má intenção, mas ainda assim interpreta incorretamente as Escrituras, mas ainda assim o nome de Deus está sendo também tomado em vão, porque o pecado de ignorância, melhor dizer, também é pecado. Uma das melhores maneiras de você não interpretar corretamente as Escrituras é você conhecer a história da igreja, por exemplo. Conhecer os documentos que foram elaborados para a igreja, para o povo de Deus. Nós temos que levar em consideração, como diz em Hebreus, os pastores, os mestres que nos ensinaram a palavra de Deus, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Então aquilo que foi ensinado no passado, Deus continua sendo o mesmo, Cristo continua sendo o mesmo, a sua obra continua aqui, a sua vontade, os seus mandamentos continuam sendo o mesmo. Então você não pode trazer novas interpretações, novas ideias, como se a igreja tivesse nascido ontem. Não pode ser feito isso. Daí surgem as más interpretações das Escrituras. Mas não apenas isso. O catecismo ainda diz a má aplicação. Você pode dizer, veja bem, eu estou usando um livro aqui mais fiel possível, estou tentando interpretar a palavra de Deus da maneira mais correta possível. Mas e quanto à aplicação para a sua vida? Como tem sido a aplicação para a sua vida? Então você pode não interpretar corretamente, usar o melhor texto, os receptos, que nós consideramos o melhor, por exemplo, mas você pode se deparar com algumas verdades, algumas doutrinas que você ouviu na pregação, que você ouviu no estudo bíblico, ou que você mesmo leu aí na sua leitura devocional, privada ou com sua família, mas você leu o texto claramente lá, que está sendo dito, mas você prefere aplicar de outra maneira. Deus tem um texto claríssimo para você. Porque você quer fazer o quê? Você quer satisfazer a sua carne. Você quer maquiar o seu pecado. Então, a pessoa quer fazer o quê? Quer aplicar o texto da maneira como lhe convém. Como lhe convém. E quando essa pessoa é confrontada com os seus pecados particulares, Deus faz isso conosco. É melhor eu pular essa parte aqui. Vamos pular essa parte, vou para uma outra aqui que eu acho mais interessante. Porque nessa outra parte aqui eu estou conseguindo já, então vou ficar só lendo só ela, vou meditar só nela. E a outra? E a Escritura toda? Toda a Escritura é proveitosa. Toda, diz a palavra de Deus. Então, a pessoa também pode distorcer a aplicação da palavra de Deus. Deus disse para você fazer assim e assim, mas você prefere fazer de outra maneira
Como disse o irmão Elson certa vez, né, citando alguém, as pessoas têm medo dos textos difíceis das Escrituras. Ele disse, alguém certa vez disse, eu tenho mais medo são os mais fáceis mesmo de compreender, não são os difíceis que eu tenho medo. Eu tenho mais medo são os mais... É tão claro o texto. Tão claro. Eu entendo, eu sei o que Deus está exigindo de mim, mas eu prefiro aplicar de outra maneira em minha vida. Então isso é tomar o nome de Deus em vão. Você não está sendo honesto para com Deus, nem para com você mesmo. Aquilo que Deus está dizendo, de fato, parece que não há valor. É vão. Então você dá um jeito, dá um jeitinho lá. Em vez de se submeter a Deus e a sua palavra. Uma má aplicação da palavra de Deus. Então tudo isso se enquadra no quê? No mau uso das Escrituras. Como você tem usado as Escrituras? Tudo bem, você pode dizer que não negligencia, mas e o uso dela? Como você tem lido, entendido, interpretado e aplicado na sua vida? Vamos dizer Deuteronômio, aplicai o vosso coração em toda a sua vida. Toda a sua vida, porque essa palavra não é vã. Como você tem aplicado a Escritura na sua vida? A palavra de Deus. Você tem sido honesto consigo mesmo e com Deus? Senão você está crendo e vivendo uma outra coisa, e não o Evangelho de Cristo. Como dizia Agostinho, se você crê somente naquilo que você gosta, você não crê no Evangelho. Você crê em você mesmo, na verdade. Na Escritura você não vai encontrar só aquilo que a sua carne gosta, só aquilo que o seu pecado gosta, só aquilo que o seu eu aí, que não foi crucificado ainda, gosta. Você vai buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida. Uma outra coisa ainda, um outro mau uso ainda das Escrituras, seria também o descontentamento com a palavra de Deus. Então lá em 2 Timóteo, o texto que eu acabei de citar, Segundo Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então veja, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa e assim por diante. Porém, algumas pessoas parecem que não estão contentes com isso. Não creem nesse texto aqui que Paulo está dizendo, toda a Escritura é proveitosa. Por quê? Porque querem ir além das Escrituras. Além das Escrituras. Nós vemos aí em nossos dias pessoas, igrejas, denominações que querem criar novas ideias, novas revelações, novas doutrinas, além das Escrituras. O próprio catolicismo romano faz isso. Mas temos que tomar cuidado para que nós também não caiamos nesse erro e de pegarmos a Escritura para lermos e acharmos que ela não é suficiente. Acharmos que ela não contém tudo o que você gostaria de saber, por exemplo. Não, mas eu gostaria de saber tudo o que Cristo fez na sua infância. Deus não registrou isso aqui para nós. Mas eu queria saber tantas coisas. Como funciona de fato, como que é isso e aquilo outro. Mas Deus não registrou nas Escrituras. Há coisas que são encobertas e pertencem ao Senhor. Mas há coisas que foram reveladas e pertencem a nós. Então, acabamos de ler aqui no Catecismo que toda pesquisa curiosa também é violação do terceiro mandamento. As pessoas não estão contentes e querem criar coisas novas. Ou querem inferir demais as Escrituras e passar do limite que Deus estabeleceu. Quando alguém faz isso, eu não estou dizendo quando as pessoas fazem perguntas sinceras, querem compreender coisas difíceis. Claro que não. Estou dizendo que há pessoas que
não estão contentes, satisfeitas com aquilo que Deus nos concedeu. E querem ir além das Escrituras. Você está satisfeito com a palavra de Deus? Você crê que realmente Deus é soberano? Porque há pessoas que parecem que não creem que Deus é soberano. Certa vez alguém disse para mim, recentemente, eu creio em Deus, mas será que tudo que está escrito aqui é de Deus mesmo? A pessoa disse, será que não foram os homens não erraram quando escreveram a palavra de Deus? Mas se Deus criou todo o universo, se Ele é soberano, você acha que Ele não poderia, então, ter o domínio e a soberania sobre o registro das Escrituras? Não, então Ele não conseguiu. Então, as pessoas escreveram o que elas quiseram e Deus não conseguiu. Porque a pessoa, o livre-arbítrio dela, o que for que ela tiver lá, é maior que Deus, então. Maior que Deus. Claro que não. Deus moveu essas pessoas para escrever. Se você não entende, ou se você acha difícil, o problema está em você, não está em Deus. O problema não está na Escritura, o problema está em você, na verdade. Então você deve crer que a palavra de Deus é suficiente sim para todas as coisas, e você deve buscar estar contente, satisfeito com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus concedeu para você. É um imenso privilégio, na verdade, você poder tomá-la em suas mãos, poder passar os seus olhos nela, poder lê-la em voz alta para a sua família. Deus está te dando uma autorização para você manusear a sua santa palavra. E quantos ainda ficam descontentes e insatisfeitos com isso? É um pecado. É tomar o nome de Deus em vão. Certa vez um presbítero de idade falou assim para mim, disse o seguinte, meu filho, quando você pegar a Escritura para ler, fale com Deus. Ore a Deus, peça autorização para pegar na palavra de Deus. Não é sua, não é de homem algum, é de Deus. Foi Ele que concedeu para a sua igreja. Você sabia que pessoas morreram para que você tivesse uma Bíblia aí hoje? É algo muito sério isso. Mas muitos ainda preferem buscar outras coisas, outras ideias. Meu casamento, estou com problema no meu casamento. Vou buscar aí a psicologia moderna para resolver. Eu estou com um problema aquele no meu trabalho. Não, primeiro eu vou buscar os conselhos dos ímpios, a roda dos escarnecedores, e não meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, a palavra de Deus não é suficiente. O que está escrito aqui é vão, não é suficiente. E novamente, o nome de Deus está sendo tomado em vão. Que uso você faz das Escrituras? Você está satisfeito com a palavra de Deus? Ela é preciosa para você? Porque se você disser que Deus é precioso para você, que o nome de Deus é precioso para você, mas se a Escritura não é no seu dia a dia, você está mentindo. Você está mentindo diante de Deus. Uma mentira que você está vivendo. Como você pode dizer que a palavra de Deus é preciosa, que Deus é precioso para você, que você crê nele, em Cristo, que você o ama, mas aquilo que Ele deixou para você conhecê-lo ainda mais, você não quer, você não deseja. A esposa que diz que ama o marido, mas quando ele escreve algo para ela, manda uma mensagem, não quero saber, não quero saber. Contradição, uma grande contradição. Uma mentira, na verdade. Então isso é tomar o nome de Deus em vão. Que uso você tem feito das Escrituras na sua vida? Pense em você mesmo, particularmente, individualmente. E pense também como você tem usado as Escrituras em relação às outras pessoas, a sua esposa, seu marido, seus filhos, aqueles que estão próximos de você, amigos, colegas, vizinhos, não importa. Como você tem manuseado as Escrituras? O nome de Deus está nela. O ser de Deus está aqui. As obras de Deus estão aqui. Como você tem se comportado diante das Escrituras? Sejam elas sendo lidas por você, ou seja ela sendo pregada para você. No culto público, você deve reverência
a palavra de Deus. Você não tem reverência para a palavra de Deus, você não tem reverência com o nome de Deus. Não tomarás o nome de Deus em vão. Medite sobre isso, reflita sobre isso, para que você então não viole o mandamento de Deus, mas ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. E há tantas outras coisas poderíamos dizer ainda sobre a violação do terceiro mandamento, mas que você possa estudar, possa refletir, possa buscar, possa entender como se convém andar na casa de Deus. Como você deve andar diante de Deus, senão pelas Escrituras. Mas em segundo lugar, também podemos dizer o seguinte sobre este mandamento. Este mandamento não apenas consta uma parte negativa, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, mas está implícito no texto que você deve fazer então o quê? O contrário. Não tomar o nome de Deus em vão não quer dizer então que você vai ficar neutro agora. Você tem que ir de um lado, negativo, não tomar o nome de Deus em vão, e fazer uma outra coisa. Fazer outra coisa. O que você deve fazer? Bem, se você não deve tomar o nome de Deus em vão, significa que você deve honrar e santificar o nome de Deus. O contrário. O Catecismo também de Westminster diz na pergunta 112: o que exige o terceiro mandamento? O que exige o terceiro mandamento? Como você obedece o terceiro mandamento? Não é só não tomando o nome de Deus em vão, mas também é o seguinte: o que exige o terceiro mandamento? Resposta: o terceiro mandamento exige que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenança, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, as suas obras e tudo quanto pelo que Deus se faz conhecer sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma profissão santa e um comportamento conveniente para a glória de Deus, para o nosso bem e o do nosso próximo. Obedecer ao terceiro mandamento é usar todas as coisas de Deus, a sua palavra, o sacramento, os títulos, os nomes de Deus, os atributos de Deus, tudo, a oração, tudo, os votos, suas obras, usar tudo isso de uma maneira santa e reverente, em toda a sua vida, nos seus pensamentos, nas suas meditações, nas suas palavras, nos seus escritos, na profissão de fé, no seu comportamento. Ou seja, qual é o dever então do mandamento? O dever do mandamento é: Deus está exigindo, você deve então honrar o meu nome, você deve santificar o meu nome. É isso que Deus exige, este mandamento. Então a sua vida agora pertence a Deus, pertence a Cristo, e agora tudo o que você faz, como já dissemos muitas vezes, tem que ser para a glória de Deus. Isso significa que tudo que você faz deve ser para a honra do nome de Deus, para a santificação do nome de Deus. A sua vida de agora em diante deve ser norteada por esse princípio. Tudo que você fizer, as decisões que você deve tomar na sua vida, as coisas que você deve realizar lá no seu trabalho, no seu lar, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, tudo que você fizer na sua vida deve ter em vista um objetivo, que é a honra do nome de Deus. E você não deve pecar exatamente pelo mesmo motivo. Lembra que os irmãos lembram quando Davi pecou? No seu adultério, homicídio. O profeta Natan disse para ele: porque destes motivo para que os inimigos de Deus blasfemassem o nome de Deus. Você deu motivo para isso. Ou seja, você não honrou o nome de Deus.
Em outras palavras, foi isso. Então, honrar o nome de Deus, santificar o nome de Deus, é algo exigido neste mandamento. Significa colocar Deus acima de tudo, colocar Ele em primeiro lugar acima de tudo. Significa dar um bom testemunho do Evangelho. Significa, por exemplo, ter interesse no avanço do reino de Deus. Então, lá em Mateus capítulo 6, nosso Senhor Jesus diz o seguinte no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você tem interesse em honrar o nome de Deus? Você tem desejo de honrar o nome de Deus? Você tem um desejo, um interesse de santificar o nome de Deus? Você pode dizer, eu creio que sim, eu acho que sim. Então nós temos uma outra pergunta. Você tem interesse no avanço do Evangelho na terra? Na igreja? O avanço da igreja, o avivamento da igreja? Você tem interesse da verdadeira pregação do Evangelho nas nações? Neste país? Ainda para muitas pessoas, você tem interesse nisso? Porque o nome de Deus vai ser honrado e vai ser santificado à medida que o reino de Deus vai avançando na terra. As pessoas honrarão o nome de Deus, o santificarão o nome de Deus, santificar, ou seja, separar o nome de Deus como um nome santo, o ser de Deus é a pessoa de Deus, ser reverenciado como deve ser à medida que o reino de Deus avança na terra. Não é óbvio isso? Quanto mais as pessoas forem verdadeiramente convertidas ao Evangelho, mais Deus vai ser temido, vai ser amado, vai ser honrado. Então, se você não quer violar este mandamento, e se você tem interesse, então, em honrar e santificar o nome de Deus, automaticamente você tem que ter interesse no avanço do Evangelho. Aí você pode dizer, eu acho que eu tenho sim algum interesse no avanço do Evangelho. Aí vem outra pergunta ainda. E o que você tem feito então pelo avanço do Evangelho? O que você faz pelo avanço do Evangelho? A nossa busca pela pregação genuína e verdadeira, pela manifestação do poder de Deus, pelo genuíno avivamento de Deus, do Espírito de Deus em nossas vidas, na vida da igreja, na verdade, em última instância, é uma busca pela honra e glória do nome de Deus. Basta você ler as Escrituras. Acabamos de ler em Josué. Senhor, o que tu farás com o teu grande nome entre as nações? É o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus. A oração do profeta Isaías: ó Senhor, ó, se tu fendesses os céus e descestes para fazer o teu nome notório. O teu nome. O que está em jogo é o nome de Deus. O salmista também diz: não a nós, mas ao Senhor toda a glória, ao teu nome toda a glória. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Então a preocupação de Isaías, a preocupação de Josué, que acabamos de ler, dos salmistas, dos homens de Deus, era o seguinte: o nome de Deus não está sendo honrado, o nome de Deus não está sendo santificado. Então meu interesse é orar não para exaltar a mim mesmo, exaltar a minha igreja, seja lá o que for, mas é o nome de Deus. Por isso aquele que é verdadeiramente cristão, nascido de novo, ele lamenta, ele chora pelo fato do nome de Deus estar sendo blasfemado. Você se importa com isso? Você se importa que o nome de Deus está sendo blasfemado todos os dias? Na internet, nos jornais, pelo mundo? Você se importa com isso? O nome de Deus está sendo vituperado. Cristo está sendo zombado. Você se importa com isso?
Eu me importo. Mas você ora a respeito disso? O que você faz? Quais são os seus planos, seus projetos para o futuro, para o avanço do Evangelho? O que você tem esperado de Deus, ou buscado da parte de Deus para a sua igreja, para o seu Evangelho? Isso é buscar o reino de Deus, o avanço do reino de Deus, e isso é obedecer ao terceiro mandamento. O nome de Deus ser honrado, não sendo tomado em vão, mas honrado. E ele vai sendo honrado à medida que avança o reino de Deus. Então você deve, por este mandamento aqui, estar engajado, então, na pregação do Evangelho nas nações. Na pregação do Evangelho para as pessoas que você conhece. Você tem que estar interessado nisso. Entregar o Evangelho para os seus filhos. Ensiná-los a palavra, ensinar a eles a palavra de Deus. Ensinar a sua esposa, o seu marido, não importa. Ensinar, desejar o avanço do Evangelho. Você ora por isso? Essa é a oração que Cristo nos ensina. Acabamos de ler lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, a primeira petição é o reino de Deus, o nome de Deus. Então, em primeiro lugar, Cristo não nos ensina naquela oração que você tem que buscar os seus interesses próprios. Sim, você pode mencionar isso para Deus em oração, pedir para Deus coisas que você precisa, é verdade, mas a primeira coisa que ele coloca lá é santificado seja o teu nome. O primeiro pedido é: Senhor, santifica o teu nome. Santificado seja o teu nome. Você tem interesse nisso? Então se não há interesse nenhum, como você pode dizer que deseja obedecer ao terceiro mandamento? Você não tem interesse no avanço do Evangelho. Uma outra coisa ainda podemos mencionar. Mencionamos por cima, de maneira mais objetiva da outra vez, sobre o seu testemunho, sobre o nome de Deus ser blasfemado por nossa causa, na sociedade, pelas outras pessoas. Então o contrário é exigido de nós. Qual é o contrário? É exigido no terceiro mandamento que você ande de modo digno de Deus, que você viva, que você trabalhe, que você supra as necessidades da sua família, amando a sua esposa, respeitando o seu marido, fazendo tudo isso de acordo com a palavra de Deus. Andar de modo digno de Deus em todas as coisas. Se você não fizer isso, o nome de Deus vai ser desonrado. Mas se você fizer, o nome de Deus vai ser honrado. Então, por exemplo, lá, Efésios capítulo 4, Efésios 4, verso 1, diz assim o apóstolo. Efésios 4, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Você tem que andar em conformidade com a vocação para a qual você foi chamado. Filipenses também 1, 27. Filipenses capítulo 1, verso 27 diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho. Então, no terceiro mandamento, Deus exige que você ande de um modo correto, digno do Evangelho. Mas por que isso? Porque se você não fizer, o nome de Deus é desonrado. Mas se você andar de modo digno do Evangelho, o nome de Deus vai ser honrado. Cristo diz isso lá, Mateus capítulo 5. Veja comigo. Mateus capítulo 5, verso 14, 15 e 16, diz assim:
Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador, que dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então o que ele está dizendo? Vocês são a luz do mundo, não tem como esconder. As pessoas vão olhar para você. Como você vai esconder uma cidade edificada sobre um monte? Você nasceu de novo, você foi edificado sobre um monte, sobre a rocha, que é Cristo. Não tem como esconder isso. Ele diz, então, assim, se você viver então de um modo digno do Evangelho, o que vai acontecer? Os homens verão as vossas boas obras e glorificarão o nome de Deus. Então, quando você vive de modo santo, correto diante de Deus, obedecendo a palavra de Deus em todas as coisas, sem hipocrisia, honestamente, em todas as coisas, as pessoas verão isso. Não tem como fugir dessa realidade. As pessoas verão isso. Não tem como esconder. As pessoas verão. Mas vai haver duas reações. Ou elas vão blasfemar o nome de Deus, olhar para você e dizer, então assim quer ser crente, assim quer ser cristão? Vai para a igreja, lê a Bíblia e tal, fala do Evangelho, fala de Deus, mas olha a vida dessa pessoa. Desonesto. Não trabalha direito, não educa seus filhos direito e assim por diante. O nome de Deus é blasfemar, é desonrar. Mas por outro lado, se você obedece a Deus em todas as coisas, as pessoas verão isso e glorificarão o nome de Deus. Glorificarão o nome de Deus. Então você tem que imaginar, pensar o seguinte: tudo que você fizer dessa maneira é para a glória de Deus. Tudo que você vai fazer, tudo que você está fazendo, é para que Deus seja honrado na sua vida. Para que as pessoas vejam, você possa tapar a boca dos ignorantes pelo espelho, dos insensatos, pela sua prática, pela sua vida, por aquilo que você faz. E assim você honra o nome de Deus. Então acabamos de ler no catecismo que é pecado você se comportar de maneira vergonhosa ou ser uma vergonha para o Evangelho. Como é a sua vida? Deus conhece a sua vida. Como é a sua vida fora da igreja? Como é a sua vida no lar? Suas atividades? Seus estudos? Seu trabalho? Como é a sua vida? Será que as pessoas vão olhar e vão dizer, puxa, realmente essa pessoa serve a Deus? Ou elas blasfemarão no nome de Deus? É claro que existe sim a perseguição. Não estamos falando desse momento agora. Nesse momento não estamos falando disso agora, melhor dizendo. Existe sim. Mas também existe as pessoas olharem e glorificarem o nome de Deus. A palavra diz isso. Existe o fato de você ser obediente a Deus e as pessoas te perseguirem, sim. Mas existe também o fato das pessoas olharem e serem convencidas realmente de que você serve a Deus e que existe um Deus vivo e verdadeiro. E o nome de Deus então agora é honrado. Ele é honrado. Você honra o nome de Deus em tudo que você faz? Medite sobre isso. Por último ainda, podemos dizer que você pode honrar o nome de Deus de uma outra maneira. Que é claro, está tudo interligado com o que foi dito. Como você honra Deus? Como você honra o nome de Deus? Abra comigo João, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, Cristo nos diz aqui como você pode honrar a Deus. O Senhor Jesus diz isso. Ele diz o seguinte, João capítulo 5, verso 23. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, honrar o Pai, honrar a Deus, está intimamente ligado com honrar a Cristo, o Filho. Não honrar a Cristo
é não honrar a Deus, é tomar o nome de Deus em vão. Para honrar a Deus, você precisa primeiro honrar a Cristo. Não tem como você honrar a Deus e não honrar a Cristo. Você está falando porque muitos criam. Cristo está falando aqui porque muitos diziam que criam em Deus, mas não criam nele. Então não adianta de nada. Quantas pessoas por aí dizem que creem em Deus, mas não creem em Cristo como deveriam crer? Não estão honrando o Filho. Portanto, não honram a Deus. Então você quer honrar a Deus? Você quer honrar o nome de Deus? Você deve honrar o Filho de Deus, Cristo. E como você honra agora Cristo? Como você honra Cristo? Você honra Cristo quando primeiramente você reconhece os seus pecados diante de Deus e você honra a obra e a pessoa de Cristo. Quando você chega diante dele, diante de Deus, reconhecendo todos os seus pecados, e você chega diante de Cristo, você medita, por exemplo, no texto que lemos hoje de Josué, e entende o que ele sofreu por você na cruz do Calvário, e você diz, ele é digno. Ele é digno. Digno é o Cordeiro. Olha o que ele fez por mim na cruz do Calvário. Ele é digno. Eu preciso me consagrar a esse Cristo. Eu preciso me consagrar. Apocalipse capítulo 5 fala dos seres celestiais adorando ao Senhor e a Cristo. E diz, digno é o Cordeiro, porque foste morto e com teu sangue nos compraste de todas as tribos, raças, nações e línguas. É isso. Honrar a Cristo pelo seu sacrifício, ele é digno. Os irmãos lembram da história que eu mencionei para vocês um dia, de que entre os irmãos moráveis, aquela sociedade missionária, 2 jovens queriam ser missionários em um determinado local, numa determinada região muito distante de onde eles viviam, uma espécie de ilha, se não me engano, mas ninguém poderia ir para lá pregar o Evangelho, porque esse lugar só iam escravos, este lugar. E a história conta que eles fizeram o seguinte, então nós vamos nos vender como escravos. Eles fizeram isso. Se venderam como escravos para ir lá pregar neste local. E no dia da despedida deles, estavam lá no barco, os 2 irmãos, faziam parte da sociedade dos moráveis missionários. 2 irmãos, os familiares, então, em prantos, chorando. Que loucura é essa? Fazer isso, que loucura! A resposta deles era, digno é o Cordeiro do seu sacrifício. Ele merece, ele é digno de receber de mim. Essa é a resposta. Ele é digno. Tudo que você fizer nessa vida, nada vai se comparar ao que Cristo realmente é digno de receber de você. Nada. Paulo diz, apresentei os nossos corpos como sacrifícios vivos. Aí ele, por quê? Ele diz, pelas misericórdias de Deus. Irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus. Ou seja, olha para a cruz, olha tudo que Cristo fez por você lá. Ele se entregou por você. Agora você, então, ele é digno que você entregue para ele toda a sua vida. Honre o Filho e você vai estar honrando o Pai, o nome de Deus. Honre a Cristo, a obra da cruz, e você estará honrando a Deus. Uma outra maneira ainda de você honrar a Cristo é sendo imitador de Cristo. 1 João capítulo 2 diz assim, 1 João capítulo 2 verso 6. 1 João 2 verso 6 diz o seguinte, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Já parou para pensar no seguinte? Quando uma pessoa vai ser honrada, as pessoas prestam homenagem a alguém, geralmente as pessoas homenageiam de muitas maneiras. Uma das maneiras é fazendo algo que aquela pessoa fez. Então, por exemplo, quando o filho ele honra o pai dele, ele tenta honrar em todas as coisas, ele tenta ser como o seu próprio pai, como ele é.
Às vezes no mundo aí ímpio, secular, as pessoas gostam de honrar uns aos outros assim. Por exemplo, um exemplo simples. Você vê na internet aí, por exemplo, a pessoa lá está com câncer, né? Vou rapar também minha cabeça para ela perder os... Sabe? Ficar igual. As pessoas fazem isso. Pessoas vestem fantasias lá de personagens, está honrando aquilo lá. Essa é a ideia. Está imitando aquilo lá. Quando você imita alguém, você está honrando aquela pessoa. É isso. Então, quando você imita Cristo, você está honrando a Cristo. Quando você anda como Ele andou, você está honrando a pessoa de Cristo. Quando você é imitador de Cristo, você está honrando a Cristo, honrando a Deus, honrando o nome de Deus. Você imita Cristo. Você procura imitá-lo. Em situações complicadas, difíceis, o que Cristo faria? Aquele que nunca pecou, como ele agiria? O que ele faria? Imitar a Cristo. Imitar a humildade de Cristo, as obras de Cristo, o amor de Cristo pelos pecadores, a compaixão dele por pecadores, o zelo dele pelas coisas de Deus. Imitar a Cristo. Quando você imita a Cristo, você honra a Cristo. Você foi chamado para isso, para ser imitador de Cristo. E à medida que você imita a Cristo, você honra o Filho e você honra a Deus, o Pai. Você cumpre o terceiro mandamento: honrar e santificar o nome de Deus. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem usado as Escrituras na sua vida? Como você tem caminhado, andado na casa de Deus? Não apenas na casa de Deus, mas no seu dia a dia. Como você tem andado com Deus? A maneira como você vai caminhar com Deus, usar todas as coisas de Deus, vai dizer se você está violando muito o terceiro mandamento ou não. Que tenhamos temor de Deus, porque Ele diz que não será tido por inocente quem tomar o seu nome em vão. Não vai ser inocente. Mas se você está em Cristo Jesus, buscando imitá-lo, buscando honrá-lo, apreciando a pessoa e a obra de Cristo na cruz, aí sim você, ainda que tenha pecado anteriormente, ainda que você seja tido como criminoso, não é um inocente diante de Deus, mas em Cristo Jesus, todos os seus pecados estão perdoados. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, diz a palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe, então, que Deus nos ajude para que aprendamos a honrar o nome de Deus, a não violar o terceiro mandamento, desonrando o nome de Deus. Pelo contrário, a amarmos a Deus, amarmos ao seu nome, o seu santo nome. Tenhamos interesse no avanço do Evangelho, na vida piedosa, em todas essas coisas. E o objetivo é o único, é o mesmo: a honra de Deus, a glória de Deus. Tudo, quer mais, quer mais, façais qualquer coisa, a glória de Deus está em jogo. É o nome de Deus. Então, examine sua vida. O nome de Deus está em jogo. Não é o seu nome, é o nome de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos abençoe. Amém. Amém. É o que Jesus